Olá, meus queridos, bem-vindos aqui ao canal Abusos Nunca Mais. Eu me chamo Eliane, sou terapeuta cognitivo-comportamental cristã e eu trago aqui mais uma vez para vocês um tema que é a arma mais potente do narcisista. E é com essa arma que ele vai tentar destruir a sua vítima. Falo tentar porque muitas das vezes ele não consegue, mas ele vai tentar. E no início, o narcisista, ele é uma pessoa assim muito agradável, porque ele se espelha na vítima. Ele faz tudo para agradar. E aí a vítima pensa que ela encontrou o príncipe encantado, ela encontrou a pessoa perfeita para a vida dela, que a felicidade será plena porque ele está sempre ali, agradando, Ele só falta ler os pensamentos da vítima. Lembrando aqui, meus queridos, que narcisista aqui pode ser tanto homem quanto mulher, tá? Então, ele vai fazer tudo para agradar a sua vítima. Ele vai estudar, a vítima para entender quais são os seus sonhos, o que ela deseja, o que ela sonha. Ele vai conseguir captar todos os seus pontos vulneráveis, para usar no momento certo. E ali ele começa, a agradar, porque o narcisista, ele é totalmente assim, uma pessoa cativante. E a vítima, ela fica totalmente envolvida ali com o seu charme, com o seu modo, de ser perante ela, porque ele exalta a vítima, Nos primeiros momentos, ele elogia, ele fala das suas qualidades, e aí a vítima, ela vai se entregando aos poucos, ela vai confiando, nesse narcisista, ela vai totalmente ali se envolvendo, porque o narcisista no início ele é apaixonante. Sim, ele é apaixonante. Por isso que as vítimas caem, Por isso que as vítimas se entregam, porque elas acham que estão com a pessoa certa, que encontraram a pessoa que vai trazer ali total conforto para a vida dela, conforto assim no sentido emocional, delas estar ali, criando ali um futuro com essa pessoa, que ela encontrou o amor da vida dela, E aí, quando ela se entrega totalmente, quando ela está totalmente apaixonada por ele, e ela começa a contar mais e mais da sua vida, tudo que ela passou, todos os seus pontos vulneráveis, porque para ela está ali diante de um amigo, além de ser um namorado, um noivo ou um marido, ele é um amigo. Então, ela pode contar tudo para ele, porque é assim que ela se sente, Ela aprende a confiar nele, porque ele se espelha, na vítima e começa a fazer tudo que ela quer, que ela sonha, Ele dá presentes, ele é extremamente amoroso, carinhoso, romântico. Então, tudo que a vítima sonhou. E aí a vítima, ela vai confiando mais e mais e mais. E aí ela começa a contar tudo da sua vida, da sua infância, o que ela passou, quais os momentos mais críticos que ela se sentiu ali desamparada. E ela conta toda a sua história, porque ela está diante de um amigo, que a compreende,
que jamais faria algo para machucá-la. Isso na cabeça dela, da vítima, né? E aí, quando a vítima consegue confiar e falar tudo, né? A ser transparente ali para aquela pessoa que seria o amor da vida dela, ele começa a pegar todos os pontos mais frágeis dessa vítima e guarda para ele, porque no momento certo ele vai saber usar, né? E ali você continua ali, né, feliz da vida, né, naquela fase do love bomb, que tudo é azul, né, que o universo conspira ao favor dela, né, da vítima, e tá tudo maravilhoso, tudo caminhando bem, até o momento que algo acontece, você fica ali, algo te traz um desconforto, e aí você começa a entender que as coisas não é bem aquilo como você pensava, mas você não consegue ainda detectar ao certo o que está acontecendo. Ao ponto de que, quando acontece algo que você não aceita, né, e você fala com respeito, você conversa com o narcisista que aquilo, né, não é viável porque está te chateando, né, que você não está concordando com algo que aconteceu ou algo que ele falou, né? E aí você começa a expressar, né, aquilo que realmente está te incomodando, mas com sabedoria, né? Você fala uma conversa bem espontânea, mas ao mesmo tempo respeitosa. Você conversa, expõe para o narcisista aquilo que está te incomodando de fato, né? E aí é nesse momento que ele começa a reagir, né? Ter uma reação estranha para a vítima, porque ela não sabe o que está acontecendo, né? E aí ele começa a fazer o quê? A usar a sua arma mais potente para começar a destruir o emocional da vítima. E o que ele faz? O que ele começa a fazer? Ele não fala nada, mas ele começa a agir de forma estranha, de forma que você não entende, de uma forma assim que você não esperava. Você começa a olhar essa pessoa com outros olhos, porque não era dessa forma que ele agia anteriormente. E aí você começa a ver que há algo estranho nessa pessoa, sem saber que ele é o narcisista. Você ainda não descobriu totalmente, né? Mas você sabe que ali há algo estranho. Por quê? Ele começa a agir silenciosamente. Ele faz aquele tratamento de silêncio, que é a arma mais poderosa que o narcisista usa com a vítima. Por quê? Porque é ali que a vítima ela vai começar a se sentir impotente, que ela vai se sentir culpada, que ela vai se sentir como se estivesse fazendo algo errado sem estar fazendo. Mas na cabeça dela, ela vai começar a se culpar, ela vai começar ali a pensar o que ela fez para que ele fique ali daquela forma estranha, silenciosa, de cara feia, sem falar nada. E isso pode levar dias, semanas, até meses, né? Dependendo do tipo do narcisista. Se for um namorado, ele pode sumir por meses. E aí
Você fica ali desesperada, correndo atrás, querendo saber o que aconteceu. Mas foi algo que você falou que não estava bom para você, para que as coisas se equilibrassem ali entre ambos, né? Porque o relacionamento ele precisa ter equilíbrio. Se ele começa a ficar desequilibrado, algo está errado. Então, quando você vê que há um desequilíbrio, você conversa, a pessoa não aceita, porque o narcisista ele não assume responsabilidade. Ele acha que ele sempre é o certo, que ele vai estar sempre certo e você, a vítima, vai estar sempre errada. Então é você que tem que se retratar com ele, não ele com você. E é bem assim. E aí você começa a se sentir mal com você mesmo, você começa a se sentir um nada, como se você realmente tivesse feito algo de muito, muito errado que levasse a ele, levasse o narcisista a reagir daquela forma, né? De sumir, de ficar dias e dias de cara feia, de não falar nada, até você ir lá ceder por ele para que as coisas voltem, né, a se equilibrar novamente, para que você tenha novamente harmonia e paz com aquela pessoa ali dentro de casa, se você for casado ou casada com essa pessoa, né? Então você vai pulando por cima dessas etapas para que as coisas se equilibrem ali. Mas chega uma hora que aquilo vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, e aí a vítima começa a ficar desgastada, cansada, porque aquilo vai roubando a sua energia, vai tirando o seu brilho, porque o narcisista é assim, ele veio para roubar, matar e destruir. Matar os seus sonhos, destruir a sua esperança, né? Apagar seu sorriso, porque só ele quer brilhar. Ele quer te apagar. A luz que há em você não existirá mais, porque ele vai fazer tudo isso com essa arma potente que ele tem, que é o tratamento de silêncio. E o tratamento de silêncio é horrível. Você fica ali ruminando coisas, pensando mil e uma soluções, né, para que você possa voltar a ter aquela felicidade que você tinha antes e que você não tem mais, e você faz tudo, você fica ali se debatendo, mas como assim? Não, sou eu que estou errada, eu que sou a culpada, eu preciso, né, restaurar essa situação, esse relacionamento, esse casamento, e você fica brigando com você mesmo. O seu emocional, ele está totalmente ali desgastado, né? Porque você se sente mal, você se sente ali inútil naquela situação, porque você se culpa quando ele age assim. E essa arma faz com que você vá se destruindo aos poucos. A vítima, ela vai se destruindo aos poucos, porque ela não consegue entender que ele faz isso propositalmente. Ela não consegue entender. Ela só sente que há algo errado. Até ela despertar para o que está acontecendo, ele já fez isso várias e várias e várias vezes, né? E até você despertar, você vai estar ali emocionalmente zerada. Seu mental vai estar muito confuso. Você não vai se reconhecer mais, porque a sua identidade ele já roubou. Você não sabe mais quem você é. É por isso que eu falo, tratamento de silêncio é uma arma muito potente usada pelo narcisista, porque essa arma, ela faz tudo isso. Ela mexe com o seu emocional, ela mexe com o seu mental, ela tira a tua paz, ela te deixa ali se sentindo nada, como você fosse uma inútil. E aí você começa a sentir que você está entrando numa fase de depressão, porque você
não tem mais aquela felicidade que você tinha com ele, você não sente mais aquele brilho, né, de alegria, de esperança, sabe? Você não se sente assim mais querida por ele, porque antes ele te elogiava e agora ele te ignora. Tratamento de silêncio é nada mais, nada menos que ignorar a vítima. E é muito ruim ser ignorada, né? É muito ruim. Você realmente fica ali se sentindo muito mal, triste, para baixo. Isso gera depressão. Se você não começar a despertar para isso, você começa a ficar doente. A doença vai começar a tomar conta do seu corpo. Tem gente que fica com síndrome do ombro congelado, tem gente que fica com enxaqueca, tem gente que fica com insônia, perde noites e noites sem dormir por causa dessa arma aí potente, que é o tratamento de silêncio. É a arma mais potente do narcisista. Quando ele usa, ele destrói a vítima em todos os sentidos. E isso traz um estrago tremendo na vida da vítima. Então, meus queridos e minhas queridas, é importante a gente entender quando esse tipo de situação acontece. Se você está lidando com uma pessoa assim, narcisista, tóxica, porque as pessoas tóxicas também nem sempre é narcisista, mas agem assim, com essa poderosa arma aí do tratamento de silêncio, eles ignoram totalmente. Você precisa olhar para você. Você, não há nada de errado com você, a culpa não é sua. É hora de você tratar do teu emocional, do teu mental, e você entender que essa pessoa, se ela está fazendo isso com você, é porque ela não te merece. Ela não merece estar com você. Ela quer apagar a tua identidade. Ela quer tirar a tua essência, mas ela não vai conseguir porque é Deus que nos dá, né, essa essência maravilhosa que está dentro da gente. E Deus não permite isso. Ele pensa que ele pode fazer tudo, mas ele não pode, porque Deus é mais na vida da gente, independente de qualquer religião, né? Deus é mais na nossa vida. E Deus não permite isso. Então você precisa se cuidar. Você precisa buscar um tratamento com um psicólogo, uma terapeuta, um profissional da sua confiança, para que você possa restabelecer a tua coragem, a tua força, a tua determinação, porque a vítima ela fica ali totalmente sem força, sem saber o que fazer, sem orientação nenhuma, porque ela não sabe mais o que pensar, porque há uma confusão mental que ela não sabe nem mais o que pensar em relação a tudo isso que está acontecendo com ela. Então ela precisa se cuidar para que ela consiga sair desse ciclo, né, desse abuso, dessa pessoa tóxica, desse narcisista. E é importante que você entenda que você foi vítima, que você não esperava nada disso, que você olhava essa pessoa de uma forma totalmente diferente, que ele se espelhou em você. Ele viu tudo aquilo que você desejava em uma pessoa e ele se tornou aquilo, mas ele não é aquilo. Sabe? Porque o narcisista, ele é vazio, ele não tem nada por dentro, ele é oco. Então ele copia as vítimas para que ela pense que ela encontrou a alma gêmea, né? Acontece, meus queridos e minhas queridas, porque eles enganam, eles usam uma máscara e você não é culpada, não. Você apenas foi enganada por uma situação que você não esperava, né? Você tem um sentimento genuíno, você não esperava aquilo daquela pessoa,
você não tem culpa nenhuma. O que você precisa entender é que é hora de você cuidar, né, do teu emocional, para que você se fortaleça, para que você consiga sair, né, dessa situação. E para sair dessa situação você precisa de planejamento, buscar um profissional que tenha passado por essa situação, porque nem todo profissional ele tem experiência, ele não vai conseguir te passar com total clareza, né? Porque uma coisa é você ter a teoria, outra coisa é você ter as duas coisas, teoria e prática, né? Para ter passado por aquilo, experiência, teoria e experiência, ter passado por aquilo, isso é muito mais forte. A pessoa vai poder te ajudar com mais clareza, né? Eu falo isso porque já passei por situações, passei por profissionais que não tinham experiência e essas pessoas não conseguiram me ajudar no mais profundo do que eu estava precisando. Por quê? Porque elas não passaram por aquilo. Então, procure um profissional que tenha tido experiência, porque ele vai conseguir te entender, ele ou ela vai conseguir te entender plenamente o que você está sentindo. Porque nem sempre aqueles profissionais que só têm teoria vai conseguir te ajudar no mais profundo, né, daquilo que você está sentindo no momento. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu tive que buscar um profissional que realmente estivesse passando por aquela situação para poder me ajudar, né, a sair de uma situação que realmente estava insustentável. E graças a Deus eu consegui. Por isso que eu estou aqui hoje, me formei em terapeuta cognitivo comportamental cristã, para ajudar outras pessoas. Porque esse é o meu propósito. Porque não é fácil, é muito doloroso passar por essa situação. Mas, se eu conseguir, vocês também conseguem. Tá bom, meus queridos? Desculpe a emoção. Não é fácil. Mas a gente consegue. Na hora que a gente está passando ali por essa situação, o profissional ajuda bastante, né? Porque a gente está sendo orientado. A gente fica tão confusa, né, mentalmente, que a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, né? Metaforicamente falando, a gente não consegue. E aí a gente precisa dessa orientação para que a gente consiga fazer ali um planejamento, para que a gente consiga encerrar esse ciclo. Depois que a gente sai, é muito bom, porque você consegue restabelecer a tua paz, a tua autoestima, você consegue se conhecer melhor, né? Você consegue entender como você é tão maravilhosa, é tão preciosa aos olhos de Deus e de todos que estão ali ao seu redor, que te amam, que acreditam em você. Isso é maravilhoso quando a gente consegue passar por tudo isso. Mas é um processo. A gente precisa ter paciência, porque é um passo a passo, né?
que a gente vai passando e ao longo do tempo a gente vai se fortalecendo. Hoje, por experiência própria, eu posso dizer, eu sou uma pessoa mais forte, mas a cada dia eu aprendo mais e mais com os atendimentos que eu faço, porque é gratificante, né? Ajudar outras pessoas é muito gratificante, pelo menos para mim, né? E eu me sinto realizada por estar, né, tentando ajudar outras pessoas, por estar cumprindo ali o meu propósito de vida, meu propósito diante de Deus. E é isso, meus queridos, não desista de você. Procure um profissional da tua confiança. Cuide-se, liberte-se dessa situação que te coloca para baixo. Que te deixa noites e noites sem dormir, confusa. Né? Você não merece nada disso. A partir do momento que você entender que você não merece, que a culpa não é sua, vai ficar tudo mais fácil. E aí você vai conseguir se planejar para sair dessa situação. Se for um relacionamento amoroso, se for algo com família, né? Alguém próximo a você, pode ser um pai, uma mãe, né? Você vai aprender a se respeitar mais, a impor limites e se distanciar emocionalmente. Porque pessoas que são assim, elas podem ser pai, mãe, pode ser um filho, uma filha, sabe? E para isso você precisa se respeitar, impor limites para que essas pessoas não venham te machucar, não venham aí destruir seu emocional, seu mental. Quando você entender que você é merecedora de respeito, as pessoas vão aprender a te respeitar também. Mas tudo é um aprendizado, não se culpe por isso, tá bom? Tudo é um aprendizado. E faz parte. Faz parte da nossa evolução humana, né? A gente está aqui para aprender. E a gente aprende passando por situações difíceis. Faz parte. Quem nunca, né, passou por situações difíceis? Mas isso nos trouxe grandes aprendizados. E eu estou aqui. Eu sou a prova viva disso. E tudo valeu a pena, né? Porque hoje eu sou uma pessoa mais forte, mas continuo aprendendo, porque aqui a gente não para de aprender. A gente continua aprendendo, que bom, né? Porque senão a vida também seria muito monótona. Concorda? O importante é a gente aprender, o importante é a gente ajudar outras pessoas. E é isso, meus queridos. Não se deixe levar por essa situação, né? Cuide-se. Porque essa arma potente do narcisista, ela só vai acabar com a vítima se ela deixar. Se ela conseguir entender que tudo faz parte de um jogo dele, né? Que ele usa essa arma aí para manipular, para que a vítima esteja sempre ali fazendo o que ele quer, da forma que ele quer. Aí fica muito mais fácil lidar com isso e agir de forma diferente, né? Não dando o suprimento que ele quer, mas impondo, né, os limites, dizendo não, cuidando mais de si. É isso. A gente pode bloquear
esse sistema que o narcisista usa contra as suas vítimas. A gente tem esse poder, porque Deus nos dá força e poder para combatermos o mal. E se você tem fé, você vai conseguir, dentro de você mesmo, essa força que vem de Deus para combater todo o mal na tua vida. Tá bom? Então era isso que eu tinha para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Desculpe aí que eu fiquei emocionada. Mas é isso. Tudo vale a pena, né? Pra gente aprender cada vez mais, pra gente se fortalecer. É claro que os momentos difíceis não são fáceis da gente passar, mas depois que a gente passa por essa situação, a gente até agradece, sabe? Porque a gente se torna uma outra pessoa, uma pessoa mais encorajada, mais resiliente, né? Então, em tudo dá graça, a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Tá bom, meus queridos? Então era isso que eu tinha para vocês. Se vocês gostaram, deem seu like, compartilhem, comentem. Se vocês conhecem alguém que esteja passando por situações, né, com alguém que seja tóxico, que seja narcisista, homem ou mulher, não importa. Vocês podem compartilhar esse vídeo com ela ou com ele, porque de qualquer forma você vai estar contribuindo, né, para ajudar essa pessoa de alguma forma. Tá bem? E se inscreva no canal para receberem novas notificações, novos vídeos que eu estarei postando aqui, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.